Olá, meus amigos, tudo bem com você? Professor Ronaldo, e hoje eu quero falar com você de novo sobre o verbo to be, só que agora, né, past simple ou simple past, tá bom? Verbo to be no passado, ok? Começando é o seguinte: o verbo to be in the past, né, no passado, equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito, ou seja, ser ou estar, tá? Na língua portuguesa. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser ou estar em português. E ainda, ele pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como o presente contínuo ou passado contínuo, entre outros. O verbo to be, ele corresponde no português aos verbos ser ou estar, e ele é utilizado para descrever e identificar pessoas e objetos, e nas expressões de tempo, de lugar e idade. Agora, no passado, ele se traduz como era ou estava, certo? Então, passar o verbo to be para o passado é muito simples. Aqui, ó, né? Basta você seguir uma regra básica, onde nós tínhamos lá no verbo to be o am, o is, né? Que no passado viram was. Tá aqui, ó. O am e o is, aqui, ó. Esse, lembra desse aqui, ó? I am, né? Esse am aqui do verbo to be no presente, ele vira esse was bem aqui, tá? Nós temos aqui, por exemplo, esse were, né? Ele virou desse daqui. Por exemplo, eu tinha aqui, ó, you are. Esse are aqui virou esse were, tá bom? Então vamos aqui para o natural. Então, nós temos aqui, ó, I was. Eu estava ou eu era. You were. Você era, você estava. He was. Ele era, né? Ou ele estava. She was. Ela estava, ela era. It was, né? Esse it aqui, eu quero mais uma vez falar para vocês, esse it, nós consideramos o it um pronome neutro, tá bom? Mais usado assim para coisas e animais, né? Então ele ou ela estava, ou ele ou ela era, tá? Foi no caso também. We were. Veja bem uma coisa, que daqui para cá nós temos o singular. Agora daqui para baixo nós vamos começar a ter o plural. Então, por exemplo, olha, we were, nós estávamos, nós éramos. You were, vocês eram ou vocês estavam. They were, eles ou elas eram, foram, né? Ou eles ou elas estavam, tá ok? Então veja bem aqui uma coisa: affirmative form, ou forma afirmativa, né, do verbo to be, só que no passado, ok? Então past simple ou simple past. Simple past significa passado simples, past simple, né, passado simples também, ok? Aqui embaixo eu coloquei um exemplo, por exemplo aqui, ó. We were in a hurry last night. We were in a hurry last night. Estávamos com pressa ontem à noite. Essa expressão aqui, ó, last night significa, né, noite passada, ontem à noite. Agora eu quero chamar sua atenção aqui nesse we were. Esse we were é aqui, ó, we were. Eu jamais poderia, no caso, colocar, por exemplo, assim, pessoal, olha, we was, né? Isso aqui não existe, porque a conjugação é we were, tá bom? Esse was, ele é utilizado apenas no singular, tá? Were é utilizado na forma plural. Tá, mas aí você pergunta para mim o seguinte, eu falei que utiliza na forma plural? Claro, toda regra tem sua exceção. Quando eu coloquei bem aqui para você, né, esse you bem aqui, ó, esse you were, você pode ver que esse you were é o mesmo you were daqui de baixo, tá? Aí você fala para mim, tá, então, professor, qual é a diferença desse you were aqui em cima para esse you were aqui embaixo? Claro, depende do contexto na qual você está se expressando. Se eu falar para você assim, ó, you were in a bank, por exemplo, você estava no banco.
Mas se eu falar isso aqui de baixo, ó, you were in a bank, vocês estavam no banco. Então, nós vamos ter aí uma questão só de logística, só de local que você está e a quem você está, né, para quem você está conversando, tá bom? Então, you were, singular, you were, plural, tá bom? Eu quero falar com vocês também aqui sobre essa forma negativa, a chamada negative form, né? Forma negativa. Veja aqui para você formar essa forma negativa, nós temos aqui ela como forma sem contração, e nós temos aqui a forma chamada forma contraída. Claro, né? Nós temos aqui, eu quero mais uma vez lembrar para você que nós temos aqui, olha, aqui a coluna dos pronomes, né? Então aqui eu vou sublinhar aqui para você, ó, nós temos aqui a coluna dos pronomes. Agora aqui na frente nós temos aqui o was, were. Nós temos aqui, ó, a coluna dos verbos, tá bom? Nossos verbos auxiliares. Agora, para você colocar na forma negativa, simples, basta você colocar o not após o verbo. Então, nós temos aqui, ó, I was not. Veja que lá em cima, na forma afirmativa, na affirmative form, nós tínhamos aqui, ó, I was, não é isso? Mas aqui embaixo nós temos I was not. E isso aqui continua para baixo, né? You were not, he was not, she was not, it was not. We were not, you were not, they were not. Então veja que bastou eu colocar a partícula not, que nós temos a forma negativa, negative form, tá ok? Acho que isso aqui ficou bem simples para você, né? Então, enquanto aqui em cima, pessoal, eu tinha I was, né? Eu estava ou eu era, aqui embaixo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso muito bem falar assim, ó, eu não era, tá? Ou eu não estava, e assim sucessivamente, ó. You were not, ó, you were, você era. Aqui eu coloco você não era, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na forma contraída. Olha só, a forma contraída nada mais é do que eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tinha aqui, ó, I was not. O que foi que eu fiz? Presta atenção aqui, ó. Eu apenas fiz isso aqui, ó. I was, né? Aonde eu tinha not, eu joguei o N para cá, tá? Eu tinha aqui o not desse jeito aqui. Vou colocar para você ver, tá? I was not, claro que separado. O que foi que eu fiz? Fiz isso aqui, ó. I was, né? Peguei o N, deixei aqui, tirei esse O daqui, acrescentei o apóstrofo e coloquei a letra T. Então ficou assim, I wasn't. E assim sucessivamente, né? Olha, you weren't. He wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, né? Onde eu tinha, por exemplo, we, né? Aqui, ó, were. O que foi que eu fiz? Né? Coloquei o N aqui, coloquei o apóstrofozinho e apenas acrescentei o T. Bem simples, tá? You weren't, they weren't, tá? Então, forma contraída que nós chamamos de contracted form, tá? Né, ó, contracted form, tá? Forma contraída. Bom, logo aqui embaixo, eu coloquei aqui dois pequenos exemplos. Rapidinho vou falar para você. Então eu tenho aqui, ó, they were not good students, tá? Mas isso aqui eu coloquei nessa forma aqui, sem contração, só para, né, chamar bem a atenção sua. Ó. They were not good friends. Eles não eram bons alunos, tá? Desculpa, eu falei friends, é students, né? They were not good students. Eles não eram bons alunos. Então, o were not no passado, né? Na forma negativa. Embaixo eu coloquei assim, Mary wasn't the main actress, tá? Mary wasn't. O que foi que eu fiz? Já utilizei a nossa forma aqui, forma contraída negativa, tá bom? Então aqui, ó, Mary wasn't the main actress. Mary não era a atriz principal, tá? Então, bem aqui, olha, main actress, atriz principal, beleza? Então, nós falamos com você sobre a forma afirmativa, sobre a forma negativa. Já já eu entro com a forma interrogativa. Um abraço. Professor Ronaldo com você, com o inglês. Um abraço.